tarde a todos. Boa noite, boa noite. Saravá, saravá. É sempre bom a gente lembrar que a nossa casa, ou outros tantos iguais, semelhantes a vocês, professam um conhecimento onde nós acreditamos e divulgamos, estudamos a questão da reencarnação, né? Ou seja, acreditamos em vidas várias outras passadas, né? E especificamente nosso trabalho, que é sobre obsessão, que é para a gente conversar agora, nós vamos falar nesse tema, já foi falado antes e deverá ser falado mais adiante, coisas óbvias. Ou seja, a apometria, para começar na lei básica dela, é a lei do amor. Então, as nossas conversas, os nossos conhecimentos, tudo vai versar sobre coisas óbvias. Não vai haver conhecimento, técnica miraculosa. Desculpe quem se chatear no sentido de sair desapontado por não ter obtido o devido conhecimento nesse dia, mas nós vamos repetir coisas óbvias, né? Especificamente na obsessão, nós, desde a época primitiva, lá nos primórdios da chegada dos primeiros irmãos aqui nesse planeta, todos nós conhecemos a maneira de como eles viviam primitivamente. De acordo com as necessidades deles, físicas basicamente, sobrevivência, de habitação, alimentação em geral, eles começaram gradualmente, de acordo com a necessidade, a formular conhecimento através do pensamento. Se observava e se formulava alternativas. Tanto é que, com o passar dos tempos, eles conseguiram obter meios mais adequados para se defender. Isso baseado na observação e na formulação do pensamento. Vamos fabricar isso, vamos comprar isso. Comprar não tinha na época, né? Vamos adquirir de tal maneira, mas tudo baseado no pensamento. Então, o foco principal dessa primeira parte da conversa, que é a obsessão, e na segunda parte a nossa irmã Andréia vai falar sobre desobsessão, no caso específico dessa primeira, é dar ênfase à ação do pensamento. Dando um pulo de milhões de anos mais adiante, e sendo vários anos antes da chegada do próprio Cristo aqui, já estava um pensamento mais evoluído, onde as pessoas sabiam, acreditavam e verificavam de que não era uma coisa mecânica o pensamento. E todo pensamento é baseado em ações que já se conhecem. Ninguém consegue imaginar, pensar, formular em cima de coisas que não conhece. Tanto é que eu acho que aquele caso da Deise aqui não é invenção, é ditado espiritualmente. O tamanho é a performance do caos, né? E o que eu quero avançar é justamente assim. Passamos vários anos e o homem começou a refletir de maneira mais aprimorada. Ele começou a refletir e a fazer uma troca no sentido de que ele observava o que era bom e o que era errado, o que era bom e errado. E começou a evoluir e a amadurecer. Então essa reflexão é um amadurecimento na maneira de pensar e de agir em função do pensamento que ele formulou. A primeira coisa que se tem é o pensamento, se emite ele simplesmente através de ondas, sem fazer ações, e a outra maneira, se emite o pensamento e se faz fisicamente o que se deseja. Se fabrica, se comercializa, se agride fisicamente, ou se emite simplesmente as ondas. Isso para chegar no ponto de que temos que levar em consideração de que a apometria é baseada em duas coisas. Primeiro, na utilização da física. Então não podemos nunca deixar de levar em consideração em nossos trabalhos
a atuação no mundo espiritual única, exclusiva e basicamente utilizando a física. Toda movimentação, todo comando enviado, todo comando recebido, toda ordem dada é no sentido de emissão de pensamentos, emissão de ordens. Então, no momento que pensamos azul, emitimos ou reconhecemos que já temos uma noção do que é azul. Tá? No momento que emitimos um pensamento inadequado de ódio, de vingança, esse pensamento vai flutuar, vai ficar na crosta e ele vai ter sintonia com o outro semelhante. Ou seja, na física, os iguais se atraem. Então essa é a preocupação no sentido de pensamento. Toda vez que emitimos um pensamento de teor negativo, baixo, no sentido que queremos prejudicar alguém, por outro lado, havendo um pensamento semelhante, eles vão ter a sintonia conjunta. Ou seja, semelhante com semelhante. No momento que temos a emissão de um pensamento positivo elevado, vamos encontrar, por outro lado, a companhia e a presença de pessoas e espíritos elevados. Ou seja, tempos atrás tinha um ditado que dizia, porque a gente conhecia as pessoas de maneira mais próxima pela comunidade que se vivia: diz-me com quem anda e te direi quem és. A evolução do homem também na espiritualidade e seus conceitos evoluíram. Hoje é muito fácil, sem exagero de ego nenhum, dizer assim, de que diz-me o que pensas e te direi com quem andas, física e espiritualmente. Não precisa fazer uma obsessão, já se sabe de antemão quais as faixas vibratórias que acompanham a pessoa de acordo com o pensamento que ele emite, para ele mesmo ou para os semelhantes. Ou seja, a nossa preocupação aqui, e foi a primeira pergunta que foi elaborada: quando que se faz a apometria? É justamente, se faz a apometria quando se está em processo obsessivo de um grau já mais acentuado, tal qual a Lisete falou. Não é uma simples briga de família, um desentendimento profissional qualquer. Tem que haver uma graduação maior para haver uma necessidade de se fazer uma apometria. Então, no momento que uma pessoa está num processo obsessivo já mais acentuado, evidentemente que ele é um potencial para se fazer uma apometria. Ou seja, ele já está envolvido num processo obsessivo. Os processos obsessivos, basicamente, nós conhecemos uma tabelinha onde se dão por tipos, onde um é agente que pratica e o outro sofre. Em cima dessa tabelinha, dessa grade, nós podemos discutir e fazer conversa por várias horas. Ou seja, temos de desencarnado para desencarnado. Ou seja, aqueles que não conseguiram se encontrar aqui na Terra fisicamente anteriormente, ficam se degladiando lá no espaço, um contra o outro, das maneiras mais diversas que possam se degladiar, isso contando um e outro com forças que lhe auxiliam, em função da vida desregrada ou vingança que tiveram aqui na Terra e não conseguiram se limpar. Então lá continua a degradação. O segundo, desencarnado para encarnado. Temos aí um processo onde um que já faleceu, já morreu, atuando na mente de uma pessoa viva. Isso vai se dar basicamente em função de que a pessoa que é obsediada, que sofre a obsessão, tem uma ligação com aquele que está emitindo em função de alguma dívida passada. Não é de graça que ele vai ser obsediado. Terceiro item, encarnado para desencarnado.
Ou seja, nós, vivos, obsediando o nosso pai que já faleceu, o nosso irmão, nossa mãe, um amigo, né? Casos de apometria onde a pessoa chega e se diz, eu falo com meu avô, eu quero meu avô. Há quanto tempo ele já faleceu? Faz 8, faz 10, faz 15 anos. Então a pessoa continua ainda num processo de querer reconquistar aquilo que ela não fez durante a vida com aquele espírito. Então o vivo fica obsediando aquele que já partiu e que não consegue sair de uma faixa vibratória de conhecimento porque tem alguém puxando aqui. É necessário de que se cure esse processo para que ele faça a sua viagem e aquele que está aqui se perdoe. O quarto item é encarnado para encarnado. Esse é o mais perigoso e o mais preocupante, porque é de vivo para vivo. É justamente nós que temos a força zoo, nós que temos ectoplasma e que temos potência máxima para emitir energias de maneira que possamos prejudicar o outro, de acordo com aquela intenção que desejamos. Vingança, desamor, raiva, ódio. Então, os processos obsessivos de encarnado para encarnado entre vivos é o que mais permeia na crosta, e o que mais preocupa a espiritualidade como um todo. Acontece casos, eu estava conversando com uma colega aqui na frente agora, a gente falando algumas coisas sobre obsessão, de maneira espetacular, do ponto de vista negativo, evidente, de que pessoas conseguem deixar de ser obsediadas por encarnado ou desencarnado e estão num processo tão grande de degradação mental de que elas dispensam os obsessores. Aí elas mesmas criam um quadro onde elas conseguem elas mesmas se auto-obsediar, se prejudicando mental e fisicamente. Mental, criando as doenças, depressão, esquizofrenia, bipolaridade e aí vai. Física, de acordo com a capacidade mental que ela tem, ela consegue somatizar do pensamento para qualquer órgão a criação de uma doença. Então nós temos uma força fantástica, mentalmente. Aí se cria, no caso, as auto-obsessões. Quais os reflexos da obsessão? 2, no físico e no mental. No físico, esse que eu falei. O irmão tem uma força tal de que, de acordo com o pensamento que ele tem, que ele cria, em relação às situações que ele passa, ele consegue mentalizar, criar, formular e transferir nas células aquele ódio, aquela vingança, aquela desarmonia, criando qualquer doença. Fígados, rins, cânceres, qualquer coisa, pela força que ele tem. O segundo reflexo, que eu acho que, até por questão de experiências, é a atuação mental. Grandiosa quantidade de pessoas que estão passando, circulando e procurando as questões de internações, os órgãos públicos, privados, na busca de um apoio em função da mediunidade descontrolada ou em função da espiritualidade que não desenvolveu a tempo e que naquele momento, ou em vários anos já, porque quando chega lá já está despedaçado, está esquizofrênica, está com depressão e outras coisas mais. Então, o aspecto atualmente da influência obsessiva na questão mental é muito preocupante. Muitas pessoas já chegam lá nas instituições no estado avançado. Então, é de se perceber, como se falou antes aqui, de que qualquer fato, qualquer conhecimento, qualquer atitude que não é do corriqueiro nosso do dia a dia, inclusive pensamento, de que se alertamos, conversamos com alguém, amigo, alguém na espiritualidade, um profissional que se busque para dizer, está acontecendo isso. Porque se conseguir bloquear, no sentido de antecipar o tratamento para a questão obsessiva, se consegue melhorar. Porque as doenças, o que está no nosso livro, no capítulo 7, as doenças físicas e espirituais, na verdade,
para não dizer 100%, 99%, tudo com origem mental, espiritual. Né? Física seria, tropeçou, comeu alguma coisa estragada. O demais é origem espiritual. E muito mais ainda as questões de sanidade mental. Um texto que tem no Evangelho, certa vez Jesus estava passando, conversando com as pessoas e se deparou com um processo na época chamado possessão, né? E ele chegou e inquiriu a pessoa, a que estava possuída, e perguntou o nome dela, no caso o espírito. Evidentemente que não foi surpresa para ele, mas ele falou que não era Joãozinho, Paulinho, Zezinho. Ele se chamava Legião. Tamanha a quantidade de obsessores que essa pessoa tinha. Então, o que pode acontecer para nós na prática do dia a dia? Nós podemos ter um processo obsessivo unilateral, onde só temos um. Felizmente só temos um nos incomodando, ou, na verdade, cobrando as dívidas, né? Sempre é dívidas. Podemos ter um processo obsessivo onde temos dois nos incomodando, cobrando as suas dívidas. Né? Podemos ter um coletivo tipo esse, de legião, vários cobrando. Né? E os processos obsessivos se dão única e basicamente com a responsabilidade da pessoa. Tal qual foi falado, Elisete frisou, de que quando se chega aqui e se quer consulta para outro, não se pode. Porque assim como não pode atender na apometria, o processo obsessivo, a responsabilidade de cura, é só da pessoa. Ela não pode passar a responsabilidade para o médico, para a igreja, para a terreira, ou quem quer que seja. Se ele quiser ser curado, ele pode. Ele entra no processo de autocura, autodesobsessão. Né? Aí ele consegue chegar na plenitude. Senão, vou passar agora para a nossa amiga Andréia, a segunda parte que vai tratar sobre desobsessão. Então, a apometria ela é uma técnica de desobsessão e ela é utilizada aqui no grupo de banda Triângulo da Fraternidade como uma chave de libertação de muitos egos que estão aprisionados em suas dores, muitos espíritos que estão sofrendo ainda aprisionados em dores e sofrimentos do passado. Então, através dela, muitos espíritos são resgatados, muitos sofredores, muitos obsessores cruéis são resgatados e se transformam, retomam novamente suas jornadas evolutivas. Então, por exemplo, no atendimento apométrico, quando existe merecimento, são atendidos o paciente encarnado, os seus obsessores, os comparsas desses obsessores, e também são resgatados centenas de espíritos sofredores que estavam com esses obsessores, né? Então, e a base de todo esse trabalho qual é? A base é o amor, sempre o amor. Porque nós, médios encarnados, nós apenas doamos a nossa energia animal. Apenas doamos a nossa energia Zou. Quem faz todo o trabalho são eles. Então, por isso a necessidade da humildade e do amor no nosso coração, para que possamos realizar bem a tarefa. Que todo o trabalho é feito por eles, nós somos apenas coadjuvantes nesse caso, né, específico. E como se dá o êxito, o sucesso do trabalho apométrico? Em primeiro lugar, a responsabilidade maior, nesse caso, é do atendido, é de quem buscou o atendimento. Então, é a vontade de quem buscou o atendimento de mudança e o compromisso com essa mudança. No caso, mudança de padrões estagnados, ruptura com os quadros mentais e emocionais que desencadearam esse processo obsessivo. E nós aqui, nós recomendamos para o tratamento obsessivo e também como uma medida preventiva, certas medidas, tais como reforma íntima, né? No dia a dia cultivar hábitos saudáveis, contato com a natureza, lazer sadio, boas amizades, boas leituras de cunho espiritual, a prece como uma forma de religação com o sagrado, de se harmonizar com o sagrado. Também a prática do bem, da caridade, da cidadania, exercitar no dia a dia o bom caráter.
isso é, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Reeducação emocional e tratamento, reeducação mediúnica nos casos de descontrole mediúnico. E também, muito importante, adotar a prática do Evangelho no lar uma vez por semana, que é muito importante. Então, engajamento em alguma causa comunitária, serviço ao próximo, que é um tratamento também eficaz e também preventivo para a obsessão. Passes, psicoterapia em alguns casos. E muito importante, vale ressaltar que a apometria não é passe de mágica, não é uma pílula mágica que resolve todos os problemas, não. A apometria é um recurso sério que não dispensa medicação, psicoterapia, não dispensa a reforma íntima. O orar e vigiar devem ser constantes. Nós devemos manter a vigilância constante com relação ao que nós pensamos, sentimos, porque a responsabilidade pelos nossos atos é nossa. Nós sintonizamos com seres de acordo com a nossa vibração. Então, nós somos responsáveis e nós podemos mudar isso. E no momento que nós conseguimos transformação diária, conseguimos manter a vigilância sobre os nossos pensamentos, nós estamos indo no caminho da autocura. Nós estamos despertando em nós um processo de autodesobsessão. E quando nós chegamos nesse momento da autodesobsessão, nós estamos já praticando e até podemos, não precisamos mais utilizar a apometria, ela se torna dispensável. Bom, é isso aí. Seria essa questão dessa obsessão. A Andréia está estreando hoje nas palestras, na próxima sexta-feira ela está na escala, pessoal. Ela tinha falado que não dava palestra na sexta porque era muita gente. Eu disse, bom, agora... Cadê a Deise para botar na escala, ela do palestrante? Pode botar na escala, tá? Pessoal, perguntas e respostas.